sejam muito bem-vindos ao Vocalize, o podcast da Vocal Silence, uma health tech que integra inteligências artificial, social e emocional para transformar a saúde mental nas organizações e na vida das pessoas. Eu sou Jade Aguirre e hoje, junto com a Vivian Teixeira, queremos dar voz ao que precisa ser ouvido e transformar o silêncio em ação. A nossa primeira temporada tem um tema que eu acho sensacional. A gente escolheu a dedo, né, Vivian? Foi incrível. São 6 episódios, mas eu vou deixar você contar. Sim, Jade, essa temporada tá incrível. E ela se chama Fazendo as Pazes com as Segundas-Feiras. Afinal, é normal odiar as segundas-feiras? Ou será que isso é sintoma de algo doente na nossa cultura de trabalho? Na Vocal Silence, a gente acredita que é possível trabalhar com sentido, com saúde e, quem sabe, até com prazer. O Vocalize é um podcast sobre o que adoece e o que cura, sobre o que pode, de verdade, transformar o ambiente de trabalho e a vida das pessoas na segunda-feira. Mas antes, vamos começar nos apresentando, né? Quem são essas duas pessoas que estão aí conversando e falando sobre saúde, sobre poder, do porquê e não sei o quê. Então, vamos começar do começo, 2 passinhos para trás. Eu sou a Jade Aguirre, eu tenho aqui a Vivian Teixeira comigo, essa pessoa incrível, a CEO da Vocal Silence, que é essa health tech que a gente está trabalhando agora com muito amor e carinho, que tem esse propósito mesmo de trazer saúde, trazer a mudança da percepção, que é um ambiente social que trabalha em harmonia, com muita saúde, com muita vontade mesmo, compromisso, que eu entendo que é só assim que a gente realmente faz as coisas acontecerem. Ela é a CEO maravilhosa que apoiou super esse projeto, né? Co-host aqui do nosso podcast Vocalize, que faz parte da nossa empresa, né? E eu sou a Jade Aguirre, eu trabalho com marketing, comunicação há muitos anos e agora apoio a Vocalize e a Vocal Silence nessa jornada aí. Então, acho que nos apresentei. Tem mais alguma coisinha que você quer falar? Não, perfeito, Jade. Obrigada. Esse é o primeiro episódio e a gente vai focar nas pessoas. A perspectiva é do porquê das pessoas. Posso dar um spoiler da segunda? Ai, fala, super. É sobre a perspectiva da empresa. Ah. Então, a primeira a gente vai falar das pessoas e... O que mais? Você não tinha uns E dados? a empresa começa com as pessoas, né? Sempre. A gente as pessoas de dentro, as pessoas de fora, as pessoas, os stakeholders que, né, falam. Tudo é relacionamento. Ele é tudo sobre esse relacionamento. E eu acho que é isso, a gente escolheu, né, esse tema do poder, do porquê, porque as pessoas realmente mudam tudo. Eu vou pegar até uns dados aqui numa colinha que eu tenho incríveis, que dão muito embasamento dessa questão do porquê, né? E como que isso realmente muda o jogo, muda o ponteiro. Olha isso, a McKinsey fez uma pesquisa que diz que os funcionários de empresas com propósito, eles são 4 vezes mais engajados. Então, assim, McKinsey, né? Uma empresa de pesquisa incrível. A Forbes também já falou sobre esse assunto. Organizações orientadas por propósito têm 3 vezes mais probabilidade de reter os talentos. Então, turnover, que é aquele índice que as pessoas entram e saem muito rápido, né? De uma empresa e que custa caro para a empresa, ele acaba caindo, porque as pessoas ficam mais tempo lá justamente porque elas estão conectadas com o porquê da empresa. Cara, tem um monte. Estudos mostram que 68% das pessoas, aí a gente já tá falando da geração Z, que é uma conversa também que vai um podcast inteiro, né? 68% das pessoas da geração Z e 61% dos millennials relatam que já tiveram burnout só esse ano, 2025. A gente tá em setembro. Então, assim, esse é um dado, esse é um assunto que reverbera e reverbera e reverbera. Então, eu queria muito, né, te agradecer por estar aqui disposta. Eu tenho algumas perguntinhas para fazer. Como que funciona, né, nosso podcast? A gente tem aqui uma estrutura incrível, um roteirinho super legal. A gente começa falando um pouco dos dados, né, para vocês se interarem, mas a ideia é a gente fazer perguntas para os convidados. E hoje eu tenho a minha CEO aqui, não vou fazer pergunta para ela, lógico que eu vou fazer. Então, eu vou começar com a primeira. E aí, a ideia é que os próximos episódios, se vocês também querem fazer perguntas, sempre comentem, mandem pra gente no YouTube, né, no Spotify, porque a gente vai integrando e o conteúdo vai nascendo daí também. Vambora. Eu queria te perguntar quais são os caminhos pra gente finalmente fazer as pazes com as segundas-feiras. Ai, meu Deus, existe uma luz no fim do túnel? Existe, Jade. Bom, tem 2 caminhos que eu vejo. Você já ouviu falar daquela fórmula felicidade é igual a realidade menos expectativa? Felicidade é igual a realidade menos excelente. Então, é um pouco por aí também.
nunca na história da humanidade essa questão de propósito era uma questão. Antes, o trabalho é uma necessidade. Então, essa questão do propósito, de preencher a alma e não só pagar os boletos, alimentar, né, de garantir a sobrevivência, é uma questão nova na história da humanidade. Então, às vezes, baixando um pouco a expectativa, a gente fica mais equilibrado, realidade, vis-à-vis a felicidade. Isso é um ponto. O segundo ponto, é possível a gente ser feliz no trabalho de verdade? Eu realmente acredito que sim. E esse foi um tema que surgiu na metade do século passado. Muito também impulsionado pelo Maslow. E vocês já devem ter ouvido falar da hierarquia das necessidades, né? Depois que ele faleceu, inventaram a tal da pirâmide. Eu, ouvindo um podcast com uma historiadora que eu amo, eu descobri um livro que usa isso, uma metáfora como se fosse uma montanha. Uma montanha das necessidades usando as camadas do Maslow. Eu acho que eu vou pegar emprestada essa metáfora para responder esse segundo caminho. Então, o primeiro caminho é baixar um pouco a expectativa, sendo mais fria e... Verdadeira, né? Acho que é mais da geração anterior. Eu vou até contar uma história pessoal que ilustra bem isso. E o outro é subir a montanha do Maslow. A primeira base do Maslow são as necessidades fisiológicas. Você precisa comer, você precisa dormir. E aí, o trabalho, claro, que garante essa sobrevivência. E a gente, por muitos anos, viveu nessa primeira linha ali da base da sobrevivência. A segunda é se sentir seguro. A terceira vai para uma questão mais social, você se sentir pertencente, se sentir amado. E na quinta tem a questão da autorrealização, você se sentir útil, que a sua vida faz sentido. Depois ainda ele escreveu um sexto item, que é a transcendência. É você extrapolar tudo isso e oferecer isso para o mundo. Eu acho até que tem uma frase do Picasso que ela é muito linda. Eu preciso da sua ajuda para traduzir. Que é assim, the meaning of life is finding your gifts. O significado da vida é você encontrar os seus talentos. And the purpose is to give it away. E o propósito é entregá-los. Entregar ao mundo, Então, eu acho que vai muito nesse sexto sentido aí, nesse sexto de transcender, de extrapolar, de jorrar esse gift, esse talento, né? Mas é uma coisa nova na história da humanidade, de você poder escalar isso até o topo. E usando essa metáfora, é muito interessante, quem faz escalada e sobe montanhas altas, sabe que lá em cima o oxigênio é pouco. Então, você tem que se preparar para fazer essa escalada. Tem gente que acha que vem de graça o propósito. O propósito é dado pela empresa. Também, uma empresa que tem propósito e se alinha aos seus propósitos, aí você está indo na maré certa. Mas ela exige um trabalho individual. E aí eu vou contar só uma história para o pessoal minha que diferencia esses dois caminhos. Então, um dia eu estava muito triste com o meu trabalho, que eu estava sofrendo bastante com o ambiente tóxico. E minha mãe me viu triste, que eu estava fazendo uma comidinha para mim na cozinha, e ela falou, por que você está triste? Eu falei, mãe, eu odeio meu trabalho. Eu estou muito infeliz no meu trabalho. E ela ficou consternada. E minha mãe, ela é do tipo, eu nasci em 80, então minha mãe é do tipo, que eu brinco, é analista de Bagé. Do Veríssimo, nosso saudoso Veríssimo, que acabou de falecer, que tinha esse personagem do analista de Bagé e a técnica do joelhaço. Ela falou, trabalho não é para gostar, trabalho é para fazer. E durante toda a história do trabalho não é para gostar, trabalho é para fazer, é para garantir a sua sobrevivência. E é a mentalidade dela. E, inclusive, ela ainda deu um argumento bíblico, dizendo que o trabalho é um castigo. Que Deus, quando expulsou os dois lá do paraíso, falou, agora vocês vão colher com o suor do seu rosto. E tem uma certa vertente da sociedade que acredita nisso, que o trabalho é sofrimento. Bom, eu fui ler o Gênesis, né, para contrapor esse argumento. Olha só, você foi longe. Eu sempre vou
Ainda mais para esse tipo de argumento. Eu descobri que o trabalho Deus deu muito antes de expulsar esses dois do jardim. Em Gênesis 2:15, ele chama o Adão e fala: olha, Adão, você cuide aqui do jardim. A nossa primeira profissão da Bíblia, ele era um jardineiro. Uhum. Então, assim, não é um castigo, é um chamado, Ah, na minha opinião. total, é um propósito. Você tem um propósito. É um propósito, exato. E olhando essa montanha do Maslow, voltando a ela, né? A gente pode encontrar no trabalho uma fonte, não só dessa camada básica, né? De pagar a sua alimentação, de pagar onde você mora, de garantir uma segurança, mas também você encontra pessoas que você tem prazer em encontrar, você se sente pertencendo a um grupo, a uma comunidade. E eu vou fazer só um parêntese aqui, eu fico muito chateada quando eu vejo no LinkedIn, principalmente de empresas relacionadas com a cultura americana, esse conselho de, não seja amigo dos seus colegas. Tem uma filosofia, uma cultura de que você tem que se proteger, você tem que vestir uma máscara, quase. Uma armadura até, né? E você perde essa coisa boa do trabalho, que é o pertencimento, que é o coleguismo, né? O ser amigo das pessoas. E isso é muito importante para o ser humano, ainda mais agora que está todo mundo meio isolado. Nossa. E no último ponto é você se sentir útil, se sentir que o seu trabalho vale a pena. Mas como eu disse, esse é um trabalho que exige dedicação para escalar essa montanha do Maslow. Exige esforço e exige principalmente autoconhecimento. Porque com autoconhecimento, você sabe o seu porquê. Você sabe o que é importante para você, o que faz sentido para você. Então, eu acredito que o propósito, ele leva a gente até o cume da montanha, e o que leva a gente a descobrir o nosso propósito é o autoconhecimento. Como foi para você descobrir o propósito? Você acha que você já descobriu o seu propósito? Olha... Ou a gente pode ter vários propósitos? A gente pode ter vários propósitos. Eu, como mãe solo, o principal propósito era criar minhas filhas bem. Então, obviamente, garantir que tá tudo bem com a minha família. E é um propósito de muitas pessoas. Garantir que a sua família esteja bem. Então, esse é um. Agora, usar o seu trabalho como fonte de satisfação, que você olha para ele e você tem orgulho dele, a gente pode quebrar isso em vários níveis, né? Então, por exemplo, controlar o que eu posso controlar. Às vezes, eu não gosto muito do trabalho em si, mas eu controlo que eu vou fazer ele com esmero. E aí eu me sinto satisfeita. Eu falo, poxa, é um trabalho que eu fiz com carinho, eu entreguei um bom resultado. E eu me sinto satisfeita por isso. A satisfação vem de um outro lugar, né? De ser realizado, de ter colocado empenho. Então, eu acredito que por esse viés também dá para encontrar um propósito. Que o que eu estou fazendo, eu faço com carinho. Quando as minhas filhas eram pequenininhas, eu fui estudar lá fora com elas, e elas me perguntaram o que elas deviam fazer. Aliás, essa pergunta ela é recorrente, em várias fases, quando elas eram pequenas. O que eu devo fazer? Eu falei, o que não importa, mas façam como a Mari. Mari era uma faxineira que fazia com tanto carinho, e ela tinha gosto de fazer o trabalho dela. E quando ela fechava a porta, ela olhava para trás. Antes de fechar a porta, ela olhava para trás e falava, uau, olha o que eu fiz. Olha como eu transformei esse ambiente. Antes estava bagunçado, sujo, agora está limpo, está bonito. Então, é um propósito muito bonito. Então, eu falava para as meninas, quando elas eram pequenininhas, olha, não importa o que, façam como a Mari. Tenham orgulho do que vocês entregam. E a gente percebe as pessoas que têm isso no dia a dia, né? Às vezes carinho, você pede um café num lugar, essa pessoa te atende tão... Ela fez uma coisinha simples, ela pegou o dinheiro e, né, pagou a sua conta. Mas ela fez aquilo de um jeito tão carinhoso, tão entregue, tão fundamentado no propósito dela, que você sente na hora aquela energia, né? Sente. Mas eu gostei que você falou que às vezes o seu propósito é só fazer... eu vou fazer durante 2 anos, das 9 às 6, e isso vou fazer bem feito, esse é meu compromisso, meu propósito nesse momento, porém seguirei. Isso é legal também, né? Às vezes o que é feito não é o seu propósito, mas a forma como é feito faz parte daquele propósito naquele momento. É muito individual. Eu lembro outra vez que a gente estava conversando, né, da questão de ser um privilégio
você encontrar o seu propósito. Ah, sim. Né? É uma jornada, que nem essa frase do Picasso, né? É uma jornada de uma vida descobrir quais são seus talentos. Às vezes eles não estão óbvios, a gente tem que ir cavando. E para aquelas pessoas que ainda não estão lá, hoje eu sei qual é o meu propósito final, mas eu nunca tive tanta clareza. Então eu colocava o propósito no meio e não no fim, no processo e não no resultado. Então não importa o que eu for fazer, eu acho que o que me daria sentido era fazer com carinho, bem feito, porque eu sei que isso ia produzir frutos, isso ia me trazer satisfação. Mas é uma construção individual, né? Não é uma receita para todos. E esses frutos que você comenta que você vai produzindo ao longo da jornada, às vezes é simplesmente o aprendizado, né? Às vezes o fruto não é o dinheiro, é só, nossa, isso aqui eu já percebi que é de tal jeito, então pra mim ressoa ou pra mim não faz sentido. Eu acho que esse fruto também vem desse lugar, né, de aprender. Sem dúvida. É aí o valor de cada um, né? O que você acha que é valor? Se você colocar todo o seu sentido no dinheiro, eu gosto daquela frase, aquela pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Tem gente que é muito movimentada por dinheiro, e dinheiro sim é importante. A gente precisa pagar as contas, a gente precisa... O dinheiro é um grande porquê, né? Dinheiro e se você perguntar por quê, o que significa o dinheiro para cada um vai ter uma resposta. Cada um vai ter se você perguntar o que é o trabalho para uma pessoa, cada um vai ter uma resposta. Então ele é muito individual. Estou dando aqui a minha opinião pessoal e como eu, como mãe, né, ajudei 2 meninas a acharem o caminho delas. Mas, por exemplo, a minha filha mais velha, uns aninhos atrás, ela estava no ensino médio. E ela perguntou para mim, mãe, o que eu tenho que fazer no futuro? Qual que é a profissão que eu devo escolher? Aí eu falei, meu Deus, o que eu respondo a essa pergunta? Essa daí é difícil, hein? Essa é difícil, porque como é que eu vou orientar ela, né? Eu fico muito preocupada de determinar a biografia de outra pessoa, né? Acho que a graça da vida é você descobrir. Mas se ela tá pedindo, é porque ela tá em dúvida, precisa de alguém com referência. Eu disse, Vitória, é o seguinte. Deus entregou uma sementinha na minha mão, e ele não disse se era goiabeira, é um limoeiro, é uma laranjeira, ele não contou. Ele só falou, planta, olha quanta água ela precisa, porque às vezes precisa pouco, às vezes precisa muito, não deixa nenhuma praguinha do lado. É o trabalho de jardineiro mesmo que Deus colocou lá no começo. Cuida dessa plantinha e você vai ver o que ela vai se transformar. Falei, então, filha, eu não faço a menor ideia do que você vai se transformar, mas eu tô aqui para te ajudar nesse caminho. Aí ela falou que ia fazer artes. Aí eu falei, amor, você é herdeira, filha de herdeira? Não, artes não, pelo amor de Deus. Planta outra semente. Não. Aí eu achei a saída no Ikigai. Ai, obrigada por falar dessa filosofia. Conta pra gente o que é o Ikigai. O Ikigai é uma combinação de 4 fatores. O que você gosta, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que te dá a remuneração. E eu perguntei isso para minha filha. Eu falei, artes é maravilhoso, e você a intersecção gosta, deles. A intersecção deles é o Ikigai. Essa filosofia japonesa, ela ajuda bastante a gente a pensar sobre isso. Ajuda. E eu falei, filha, arte com certeza, você faz bem, você gosta, o mundo precisa, mas será que você vai receber por isso? Eu falei, então, a gente pensa bem, você gosta de tomar um cafezinho mais caro, não vou poder te sustentar para sempre. Usa a arte como hobby ou incorpora ela dentro de algo maior, mas... Que preenche esses 4 elementos do Ikigai. Exato. Perfeito, perfeito. E aí você pode... Teve uma vez, há uns 5 anos atrás, que eu fiz esse exercício, né? Das bolinhas, né? Ikigai, gente, é com K, tá? Só pra quem quiser pesquisar depois, é I-K-I-G-A-I. Ikigai. Eu já fiz esse exercício há uns 5 anos atrás, deu uma coisinha na intersecção, naquele momento, estava relacionado à saúde mental, inclusive. Olha, que legal, Jade. Aí eu refiz e deu outra coisa de meio ambiente e tudo mais. Então eu acho que é bem alinhado com o que você falou de propósitos e ciclos de vida e tudo mais. Não necessariamente o Ikigai é para sempre, para a vida toda, né? Mas ele é um servir, né? Uma razão de servir, de estar contemplado no sistema de uma forma que coexiste, né? E consiste. Eu acho maravilhoso quando a gente consegue achar nossos talentos, voltando para o Picasso, né? Achar nossos talentos e devolver para o mundo. Acho que aí a gente atingiu o cume, né? Transcendeu.
E a gente foi muito da agenda do ESG, né, Jade? A gente trabalhou juntas. Você quer contar um pouquinho como a gente se conheceu? Porque acho que isso fala muito de propósito, né? A gente se conheceu, eu e a Vivi nos conhecemos numa empresa que trabalhava com meio ambiente, conservação, reflorestamento e consultoria, né, na área de mudanças climáticas. Ela na área jurídica, na área de propósito da fundação e tudo mais, e eu, né, gestora do marketing. E foi de cara, né? A gente estava no E do ESG, né? Do Environment, meio ambiente. Lá no Brasil, ambiental, social e governança, ASG. É ASG no Brasil? No Brasil, não sabia! Todo mundo usa ESG aqui também, né? A gente usa muitas expressões estadunidenses. Olha, não sabia mesmo. E é isso, então, trabalhávamos lá. E aí você me convidou para fazer uma viagem. Porque o convidei para ir para a floresta amazônica. E é incrível, estar em contato com a natureza faz muito bem para a saúde mental. Faz muito bem para a saúde mental. Eu estava vendo um linkzinho, eu não aprofundei nesse estudo, mas que 3 dias na floresta reduz o risco de câncer. Nossa! Um estudo japonês. E eu acredito. Total. Eu acredito. A gente fica muito desconectado da natureza, a gente sofre, né? Bom, enfim, a gente era da agenda do A. O G, a governança, ela é essencial, ela deve perpassar todas as outras áreas. Governança, eu aplico lá na empresa como religião, a gente tem que ter governança. Mas o A, ele é um assunto que envolve muitos esforços, né? É quase que um assunto supranacional, quase não é um planeta. E não é só dos países. E o mundo como está, a gente, né, não poderia oferecer tanto impacto no nosso trabalho individual com essa agenda. Então, convidei a Jade aqui para ir para o S, o social, e eu acredito que a gente vai ter um grande impacto, porque a gente tem o coração voltado para o lugar certo, né? E fazendo o nosso trabalho com esmero, que nem a Mari, a gente vai conquistar bons resultados, tenho certeza. É verdade, é verdade. E eu acho também que o A, né, o ambiental, ele tá intrínseco em tudo, né? Somos ambiente, somos água, né? O ser humano tem isso, né, nele. Tem a filosofia também, você falou desse estudo que você leu, né, de reduzir as chances de câncer. Tem uma outra, na verdade, é uma metodologia, né, que chama biofilia em português, que se você, e eu sou da área do marketing, né, eu gosto de criatividade, adoro fazer sessões de, né, ideias, e quando você tá, eu já fiz isso várias vezes, coloquei numa caixinha de som uma música de floresta, e aí eu fui escrevendo ideias, tipo, listas de nomes para o podcast. E aí vai. Se eu não ponho a música, eu tenho menos ideias. E é comprovado isso. Então, assim, e isso volta no comecinho da nossa conversa. Tudo começa com a pessoa. Então, o A e o S é quase que né? Porque somos o A também. Olha que loucura. Se parar pra pensar, vai longe, né? Tudo tá integrado, né? O que acontece lá fora, acontece aqui dentro. E eu acho, é interessante, Jade, você me fez lembrar do Karl Marx. Ele tinha uma teoria muito interessante sobre a desconexão, a alienação, né, do ser humano. E ele dizia que a alienação do trabalho, porque o ser humano ele estava lá confinado a fazer uma posição e ele não via o que fazia a empresa inteira. Ele era um robozinho, uma pecinha naquele sistema. Então, ele era alienado do trabalho. Mas ele também, e essa alienação do trabalho é muito famosa, todo mundo conhece, mas o que, depois eu fui ler o trabalho dele e vi que tinham outras 3 alienações. A alienação da comunidade, depois da Revolução Industrial, né? Porque as pessoas estavam na fábrica e agrupadas em famílias menores, né? Que é a família nuclear, e ela perdeu o contato com a comunidade. E segundo, a alienação da natureza. A gente foi para a cidade e perdeu o contato com a natureza. E outra alienação é de si mesmo. É do seu próprio corpo, do seu próprio sentido. E isso, a Vocal Silence veio ajudar bastante. A colocar luz nessas questões para que a pessoa não apenas sinta que tem algo errado, mas que ela veja o que tem de errado para ela consertar. Então, eu gosto muito do propósito da Vocal Silence e eu acho que quando a gente consegue unir o propósito individual ao propósito coletivo, a gente... vai longe. A gente transcende. É um sonho,
É maravilhoso. Eu ficaria horas falando com você, mas eu vou te fazer a última perguntinha antes de entrar no nosso quadro, que já eu explico sobre ele também, tá? A última perguntinha é se você pudesse deixar uma frase, né? Um recado, um conselho de amiga pra pessoa que odeia segunda-feira. Ai, detesto segundas-feiras, entendi tudo que você falou, ainda assim não gosto da segunda-feira. Me dá um conselho de amiga, o que você falaria pra essa pessoa? Ai, Jade, me veio aqui aquela oração da serenidade que muita gente atribui ao São Francisco de Assis, mas na verdade é uma oração que é repetida nos Alcoólicos Anônimos, sabe? Nas reuniões dos Alcoólicos Anônimos. E diz o seguinte... Ela é minha chefe, tá, gente? Senhor, conceda-me serenidade para... Você lembra dessa? Diferenciar... Antes. Para ter sabedoria. Antes da sabedoria. Para ter coragem. Para mudar o que eu posso mudar. Serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. E sabedoria. E sabedoria para distinguir uma da outra. Então eu acredito que a gente deveria, quando a gente enfrenta a segunda-feira, saber o que a gente pode mudar, o que está no nosso controle. Às vezes o ambiente não está no nosso controle, mas a nossa atitude está no nosso controle. Como a gente responde está no nosso controle. A gente às vezes é colocada no ambiente e a gente só reage com as emoções. A gente não tem uma vida intencional, a gente tem uma vida reativa. Uhum. Esse é um outro trabalho que eu gosto muito da Vocal Science, porque a gente ajuda as empresas a terem uma visão do que está acontecendo lá, mas a gente também tem um produto que ajuda o indivíduo a identificar o propósito, mas principalmente a identificar hábitos. Hábitos que vão levar ele a se sentir bem e hábitos que vão levar ele a se sentir mal. Hábitos, geralmente chamam vícios, né? Para o mal, e hábitos para o bem, hábitos. E o hábito é uma coisa muito interessante. O cérebro, ele gasta muita energia. Então, para economizar energia, ele automatiza algumas funções. Então, escovar o dente, a gente nem pensa que você está escovando o dente direito, o dente esquerdo. A gente faz tudo no automático, dirigir muitas vezes. E 40%, um estudo na Universidade de Duke viu que 40% do nosso dia a dia é automatizado. Nossa, é muito. É muito. Então, se a gente consegue colocar luz nesses hábitos, destrinchar e alterar o curso disso, a gente muda o curso da nossa vida. Então, essa sabedoria no discernimento de saber o que eu posso mudar, que hábitos é um deles. O que você pode controlar. Perfeito. E muito do odiar segunda-feira é se sentir sem controle. É se sentir vítima da circunstância. Tipo assim, cara, segunda-feira vai chegar, quer queira, quer não. Você vai continuar odiando? Eu odeio meu trabalho. O que eu posso fazer para pagar meu boleto? Bom, então, ou você muda a perspectiva, alguma coisa, né? Alguma coisa tem que mudar. Não consegue mudar o mundo, muda o jeito de ver o mundo. Mas também é importante, uma dica prática, fazer um colchão. Sempre ter um dinheiro guardado para você não precisar viver na linha da sobrevivência. Porque se o ambiente é tóxico e 1 a cada 4 pedidos de demissão é por causa de ambiente tóxico, você tem liberdade para sair, se retirar daquele ambiente e procurar outra coisa. Isso faz toda a diferença. Então, acho que a oração da serenidade me ajuda. Me ajuda, Deus. Com o que eu posso. Me dá serenidade, porque eu não posso controlar, e me dá coragem para o que eu posso. Contrário. Como é que é, Jade? Eu acho que é isso mesmo. Então, você me dá sabedoria para saber a diferença do que eu posso controlar e do que eu não posso controlar. É que essa parte da coragem, normalmente eu esqueço, porque eu sou uma pessoa que tem coragem até demais. Eu vou, quando eu vi, eu já fui. Nossa, me dá menos coragem, Deus, que aí eu vou ser mais receosa. Mas adorei, fez super sentido, eu acho que tá ótimo. Gente, vamos lá, vamos para o nosso quadro. Hoje, minha querida CEO é a minha respondente, né? Mas a gente vai chamar outros convidados aqui, ela vai ser host comigo também, então vai ter bastante gente que vai fazer parte dessa conversa. Só que todas essas pessoas vão responder a pergunta que não quero calar do nosso podcast, né? Que é o silêncio que fala. Então, a nossa pergunta é: qual voz, né, você trouxe para um silêncio na sua vida corporativa, né? Nesse lugar de dor e de transformação. E aí, quando você trouxe essa voz para esse silêncio, você, né, vocalizou algo e mudou ele, transformou ele. Então, é uma experiência que a gente quer saber das pessoas. E vamos começar com a Vivian, nosso CEO.
Jade, eu acho que tem vários, né? Todo mundo tem vários, mas o que eu gostaria de compartilhar, que é o mais especial, recente, é ter criado a Vocal Science. Olha. Ele não é um esforço só meu, né? A gente tem os meus sócios e eles são pessoas maravilhosas. E a gente tem um time de PhDs que eu tenho tanto orgulho. Mas o silêncio que eu tinha, mais de 2 décadas trabalhando no mundo corporativo, Uhum. era perceber algumas atitudes, algumas condutas, não poder endereçá-las, né? Porque não era meu lugar, ou ter que aceitá-las, ou ter até que dançar conforme a música. E isso tinha um custo emocional para mim muito alto. Silencioso. Silencioso. E era interessante porque eu tenho uma classificação, não é transtorno, nada dessas coisas, mas é uma classificação interessante, eu entro dentro dessa classificação, que é pessoas hipersensíveis. Já ouviu falar disso? Acomete mais de 20%, quase 20% da população. Ah, é? São pessoas que sentem demais. Eita. É. Eu sinto muito. Eu sinto muito. São pessoas que sentem demais. Então, essas pessoas são consideradas podem ser consideradas um pouco dramáticas, né? E a gente acaba escondendo um pouco esse traço, se armando, né? Para estar lá no mundo corporativo, parecendo profissional. Uhum. Quando, na verdade, a gente é humano, né? A gente sofre. E antes eu sofria um pouco a mais, por sentir um pouco a mais. Uhum. Agora eu vejo, infelizmente, que a dor nivelou. Acho que não é só esses 20% que sente mais. Eu acho que a dor está alastrada, virou uma epidemia. E os números estão provando isso, que a saúde mental nas empresas está sendo um problema, por isso que veio a lei, exigir que as empresas tirassem uma fotografia para ver qual que é o problema. Então, antes que era um problema que poucos identificavam, porque eram mais, né, sofriam mais, agora tá mais pulverizado. Mas enfim, voltando à sua pergunta, o silêncio, era esse silêncio que eu guardava, me armava durante um pouquinho mais de 2 décadas. Agora, a gente criou uma empresa para trazer isso à tona, para vocalizá-lo, para saber como que a gente trata disso, quais são os mecanismos que a gente pode fazer. E tratar não só do lado das empresas, mas dar vocabulário para os funcionários. Porque às vezes o funcionário, ele está ali naquela situação, ele não consegue identificar porque ele sofre. Mas a gente trazer um vocabulário consegue dar clareza para ele qual animal que ele está lutando. Então é um silêncio que eu, né, me calei por muito tempo, achando que eu era fraca. Que eu vou até contar. Incapaz? Não, eu achava que eu era fraca. Eu achava que eu era... eu tinha um pouco de inveja dos psicopatas. Olha que feio falar isso, né? Porque eles pareciam não sofrer, eles entregavam o que tinham que entregar, eles cumpriam as metas. E quando eu peguei e falei, nossa, quando eu consegui nomear isso em mim, falei, uau, eu tô sentindo inveja dos psicopatas, porque eu aqui numa sofredeira... Tudo bem que eu trabalhei em muitos ambientes extremos, recuperação judicial, reestruturação. A minha vida profissional foi em ambientes muito pesados. Então, fazer eruptar aquelas emoções, né? E eu, às vezes, ficava mal com essas emoções. E eu olhava para o meu colega mandando ver, cumprindo resultado, cumprindo meta, e eu, uau, como que ele consegue? Se eu fosse psicopata também, eu ia conseguir. Eu vou ser feliz, assim. Mas eu não... E aí eu descobri que eu não tinha que me tornar uma psicopata, mas talvez o mundo se tornar mais sensível, né? E eu acho que tá nessa empresa... E dar voz a esse sentimento que você tinha. Dar voz à humanidade, né? Que tá em todos nós. Né? Não é uma característica minha, é uma característica de todo mundo, exceto uma pequena parcela da população que é psicopata de verdade. Mas, infelizmente, algumas empresas agem como um psicopata. Porque como você sempre ouve, CNPJ não tem coração, não é? Então, criou-se um ambiente para a empresa ser psicopata. Lá pela década de 50 também, quando um economista disse que a função da empresa, o propósito da empresa, era dar
lucro para os seus acionistas. Ponto final. Essa é a sua responsabilidade social. Então, se a responsabilidade da empresa é dar lucro para os acionistas, vamos acabar com o meio ambiente, vamos tratorar os empregados. Não tem outros valores. Era esse o valor. E esse valor, quem tem uma humanidade mínima preservada, vai ficar em conflito. Fala, poxa, mas precisa ter esse tipo de conduta, esse tipo de demissão em massa, esse tipo de, né? Então, gera esses conflitos internos. Então, através da Vocal Silence, eu sei que às vezes eu tenho a tendência de ser um pouquinho poliana, né? De acreditar que a gente vai mudar o mundo, mas as pessoas que mudam o mundo geralmente acreditam nisso. Totalmente. Totalmente. Incrível, maravilhosa. Amei. Incrível mesmo. Nossa, muita gratidão. A gente já estourou o tempo, então eu vou ter que encerrar. Isso é incrível. Eu realmente agradeço de verdade. Eu acho que as nossas trocas aqui só começaram. A gente vai ter muitas pessoas incríveis também compartilhando. E de verdade, assim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua vontade também de trazer voz a tantas coisas lindas e que estão lá debaixinho do tapete, fazendo mal para a sociedade, a gente já sabe. Então, vamos trazer luz para as sombras e transformar. Bora. Muito bom. Quer agradecer? Quero. Obrigada a você. Conduziu muito bem. Obrigada, Jade. Espero que tenha utilidade e encoraje as pessoas a falarem, a gente a mudar alguns cenários, né? Acho que vai ser bem legal. Maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, pessoal, esse foi o Vocalize, o podcast da Vocal Silence. E se essa conversa fez sentido para você, ressoou com o que você acredita, compartilha com alguém que você também entende que pode se beneficiar desse tipo de conversa. Hoje a gente falou sobre o assunto do poder, né, pessoal, como que isso transforma nossos dias, mas a temporada inteira a gente vai falar sobre a questão das segundas-feiras, como que a gente faz as pazes com as segundas-feiras. Então tem muito assunto por aí. Esperem que daqui a pouco a gente vai ter mais novidades, então fica ligadinho. Até a próxima, foi um prazer ter você conosco.